O clima entre nós. E aí, galera? Eu sou a Mayra de Giaimo e estamos começando mais um O Clima Entre Nós, um podcast da Climatempo. O tema de hoje vai bombar, eu tenho certeza. O verão tá chegando e por isso hoje eu trouxe uma convidada super especial para contar pra gente a previsão climática da nova estação. Assim a gente consegue se programar melhor, inclusive sei que tem muita gente aí que tira férias nesta época, então vamos ver se vem muito calor pela frente, se vai chover bastante ou não e já dá uma preparada no guarda-roupa. Mas antes, só um recadinho aqui. Quem quiser mandar mensagem pra gente, comentar os podcasts ou até mandar uma sugestão de tema, só mandar e-mail para podcast@climatempo.com.br. Muito obrigada aí ao Carlos Vieira e ao Felipe de Paula que recentemente mandaram mensagem pra gente. Bom, então vamos lá. Quem está comigo aqui hoje é a meteorologista da Climatempo, especializada em clima, Patrícia Madeira. Seja bem-vinda, Paty. Obrigada, Mayra. Adorei estar aqui. E eu mais ainda, porque eu estou ansiosíssima para saber sobre o verão. Já comprei biquíni, óculos de sol, protetor. Tudo isso, Mayra. Quero saber se vai dar praia aí no verão, se vai fazer dar praia. calor. Você vai para a Austrália? Na Austrália vai ter muita praia. Não, infelizmente não vou poder ir para a Austrália. Não, é brincadeira. Verão no Brasil sempre tem um lugar que vai dar praia, isso não tem dúvida não. E a expectativa, no ano passado, no último verão, a gente estava sob influência de El Niño. E o El Niño, ele tem uma característica de deixar as temperaturas bem mais altas do que o normal no sudeste do Brasil. Então, no ano passado, na verdade, o último verão, ele foi realmente um verão muito quente e um verão de muito sol. Esse vai ser um pouquinho diferente, mas a gente vai falando de região em região. Tá certo. E antes da gente falar especificamente como é que vai ser esse verão, eu queria saber quais são os sistemas que normalmente influenciam o país nessa época do ano. Tá, no sul do Brasil a gente tem principalmente a entrada das frentes frias e isso acontece basicamente em todo o Brasil, a formação de instabilidades. A gente tem no Brasil, de uma forma geral, calor e umidade. Se tem calor e umidade, formam aquelas nuvens carregadas e os temporais acontecem. E eles acontecem principalmente à tarde, porque é isso, precisa esquentar ao longo do dia, aí vem aquela umidadezinha, forma aquele cogumelo bonitinho e cai o temporal. E aí, normalmente, ou muitas vezes, a gente tem até problemas nas grandes cidades por causa da força desses temporais. Mas, então, falando no sul, tem essas instabilidades que acontecem por calor e por umidade, tem a passagem de frentes frias, enfim, e lá tem um sistema que é um pouquinho diferente, que acontece agora, não pode acontecer até o comecinho do verão, que é o complexo convectivo de mesescala. Tem nome e sobrenome, viu que bonitinho? Mas o que é isso? É uma formação que acontece, normalmente ela começa durante a madrugada, é como se fosse uma explosão, sabe? Uma explosão meteorológica. Chove muito, aí ela passa, ela perde força, passa e depois volta o sol. Então, os CCMs, que é assim que a gente chama na meteorologia, eles acontecem com alguma frequência no sul. Aí a gente vem para o sudeste, também tem a passagem das frentes frias, essas mesmas que passam pelo sul, elas passam pelo sudeste também, a formação das instabilidades, da convecção do calor e da umidade, e a gente tem também, não tem acontecido com muita frequência, mas no próximo verão a gente vai ter a formação de zacas, que é a Zona de Convergência do Atlântico Sul. Esse tem nome, meio do nome, sobrenome e tudo mais, né? O que são as zacas? É quando eu tenho uma frente fria que vai passando devagarzinho pelo sudeste, e eu tinha uma amiga que ela falava assim, ela dá mãozinha para a umidade da Amazônia. Então, quando elas dão a mãozinha, o que acontece é que você tem uma chuva contínua por vários dias. Normalmente isso pega São Paulo, norte de São Paulo, pode pegar a capital também, Rio de Janeiro, uma boa parte de Minas Gerais, isso vai pelo centro-oeste, uma parte do norte do Brasil também. Eu trabalho muito, Mayra, com o mercado de energia, né? Com o pessoal principalmente que compra e vende energia elétrica, né? Isso é muito interessante. E Zacas é o sistema que favorece muito, na verdade favorece ou desfavorece, né? Depende de se você está comprando ou vendendo energia. Mas normalmente Zacas traz muita chuva e o preço da energia despenca, isso no mercado, não na nossa conta de luz. A nossa conta de luz é uma consequência disso, as bandeiras e tudo mais. Mas não é disso que eu estou falando. É na transação de energia, num ano que eu tenho Zacas, a tendência do preço da energia ser bem menor.
Então, que as zacas provocam a chuva exatamente naquela região, as cabeceiras dos rios, né? A caixa d'água, né, do Brasil, mesmo. como diz a Ju. Exato, perfeito. A caixa d'água do Brasil, ela, assim, na divisa entre São Paulo e Minas Gerais, a gente tem os principais reservatórios e uma partezinha ali entre Minas e Goiás. São os principais reservatórios, é exatamente a caixa d'água que a gente chama. E quando a zaca se forma ali naquela região, normalmente você tem uma tendência de queda de preço de energia. Mas então são as zacas, eu diria que o principal provocador de chuva, e pra gente que, como turista, como a gente que está a fim de curtir o verão, zacas é o pior dos sistemas, porque ficam 5, 6 dias ali chovendo direto, a temperatura cai, não é o melhor dos mundos. Centro-Oeste também tem bastante formação de instabilidade por calor e umidade, tem formação de zacas, e as frentes frias mais organizadas, sabe, elas conseguem passar pelo Centro-Oeste também. No Nordeste é época de VECAM, vórtice ciclônico de altos níveis. Bem técnico isso, né? Mas o que o VECAM faz? O que ele é? É um sistema de baixa pressão que fica lá em altitude, mais ou menos a 10 km de altura, e ele tem consequências na superfície. Normalmente, no centro dessa área, você tem bloqueio, você tem pouca chuva. E na borda do VECAM, normalmente, você tem muita chuva. Normalmente, a posição do VECAM traz chuva ali para Maranhão, oeste da Bahia, sul da Bahia, dependendo da posição dele, né? Mas o VECAM é um provocador de chuva para as áreas de agricultura, né? A gente tem o Matopiba ali, que pega o Tocantins também no norte, mas o Matopiba, que é Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, muito da chuva de verão que favorece a agricultura vem da borda do VECAM. Tem as linhas de instabilidade e na faixa litorânea, por causa dessa diferença de temperatura entre terra e mar, normalmente tem alguma instabilidadezinha, alguma chuva, mas as chuvas do Nordeste elas são muito diferentes das chuvas do Sudeste e do Centro-Sul do Brasil de uma forma geral. Normalmente elas são mais passageiras, algumas vezes intensas, mas mais passageiras. E aí vem o norte do Brasil e a gente tem a Amazônia, né? E na Amazônia, chuva de verão ali e chuvas muito volumosas. E no Nordeste, e a ZECIT, né? A zona de convergência intertropical, no finalzinho do verão? No final do verão, ela começa... Em fevereiro, ela já influencia bastante, ela influencia normalmente a parte norte do Nordeste. Então, as praias do Ceará, do Rio Grande do Norte, do Piauí, as poucas praias do Piauí, né, e do Maranhão, elas são bem influenciadas pela zona de convergência intertropical, que é uma convergência entre os dois hemisférios e é uma faixa de nuvens carregadas. Então, dependendo da posição da ZECIT, se ela está mais para sul, as praias do Nordeste, da parte norte do Nordeste, ficam com mais chuva, se ela está mais para norte, ficam com mais sol. Aí, voltando para o meu assunto de energia, que eu sempre trago de volta, energia eólica, né? Ali naquela parte norte do Nordeste tem muita produção eólica. E aí você tem uma diminuição, porque quando chove mais, venta menos. Ou o vento muda de característica, né? Não é que venta menos, mas o vento muda de característica e gera menos energia. Caramba, essa eu não sabia. É muito legal isso. Porque você imagina que venta mais por causa dos temporais, né? Mas aí é um tipo de vento que já não ajuda tanto, né? Não ajuda. Quando, por exemplo, nos Estados Unidos você tem furacão. Né, não serve para nada o vento de furacão. Aliás, teve o Harvey, que foi um furacão bem importante, que passou pelo Texas, né, ele entrou assim, muito, muito forte no estado do Texas, nos Estados Unidos. Ali tem muita produção eólica. E a grande notícia, depois que o furacão passou, foi que nenhuma torre eólica caiu, que deu tudo certo, que ficou tudo preservado, mesmo com a passagem do furacão. Mas não se gera nada de energia. Não deu para aproveitar com nem esse tipo de coisa, não. Muito bem, e não dá pra gente falar de clima sem falar também de temperatura do oceano, né? Porque além de todos esses sistemas que a gente falou, a temperatura do oceano vai influenciar muito aí no que a gente vai ter no verão. Por exemplo, como você falou, verão passado a gente estava com El Niño, né? E aí só pra situar o pessoal, a gente já comentou em outros podcasts, mas só pra situar, a gente tem uma região ali do oceano, a região do Pacífico Equatorial, qualquer coisa você me corrija aqui se eu estiver falando alguma bobagem, que é a região que fica ali na altura do Peru, do Equador. E essa região, quando ela está com a temperatura um pouco acima da média por um determinado período de tempo,
a gente chama de El Ninho, né? Configura-se um El Ninho. E quando a temperatura está abaixo, configura-se a Laninha. E isso faz muita diferença no regime de chuva e temperatura do Brasil. E claro, quando está ali na média, a gente fala que é um período de neutralidade. E aí eu queria saber como é que a gente vai estar para esse verão. A gente vai ter El Ninho, Laninha? Não, nem El Ninho, nem Laninha. Deixa eu só fazer uma correção rapidinha. Na altura do Peru e do Equador, ali é o que a gente chama de Ninho 1 e 2. Ali tem uma grande influência na chuva do sul e do sudeste do Brasil. O El Ninho a gente mede no meio do oceano, mas é mais ou menos isso, é ali na linha do Equador, no meio do oceano. E agora, bom, no ano passado as temperaturas estavam acima do normal, a gente teve um El Ninho, a gente sentiu bastante calor aqui no sudeste e centro-oeste do Brasil. Na verdade, praticamente o Brasil inteiro teve temperaturas acima da média no último verão. Nesse verão a gente está em neutralidade, aquela região ali do Pacífico Equatorial está um pouco acima do normal, não está mais fria do que o normal, está um pouco acima do normal, mas não tem El Ninho configurado. Porque o que configura o El Ninho? Quando você tem uma superfície mais aquecida, o vento responde a isso. E a gente chama isso de acoplamento oceano-atmosfera. E não está, nesse momento, o vento não está respondendo a qualquer reação do oceano. Então, não tem acoplamento, neutralidade. Quando isso acontece, Mayra, é interessante. A gente, como meteorologista, adora quando tem um El Ninho, quando tem uma Laninha. Porque ele direciona a previsão, ele direciona o tempo. E a gente não está tendo nem El Ninho, nem Laninha. A gente está em neutralidade. E aí, outras coisas ficam importantes. Nesse momento, o Oceano Atlântico está super importante. As variações de temperatura do Atlântico, elas têm uma relação direta no que vai acontecer nos próximos meses, né? O Atlântico está mais quente do que o normal em praticamente toda a costa. A gente teve agora no mês de novembro um volume absurdo de chuva no Espírito Santo e muito relacionado a isso, essa temperatura acima do normal do Oceano Atlântico. Então, nesse comecinho de dezembro, a gente vai ter uma situação de novo de muita chuva no sudeste do Brasil, talvez até formação de zacas sobre o sudeste do Brasil na primeira semana. Não é verão ainda, mas muito relacionado a esse Atlântico bem mais quente que o normal. E para a continuidade do verão, final de dezembro, janeiro, fevereiro e março, a expectativa de que o Oceano Atlântico continue mais quente que o normal. Isso vai fazer com que a gente tenha mais chuva. No ano passado, a gente teve bloqueio atmosférico. O que é isso? É quando o sistema de alta pressão fica sobre o continente, é uma situação que não é comum no verão, mas a gente viu isso acontecer em 14, em 15, em 19. Né? Em janeiro de 14, janeiro de 15, janeiro de 2019, a gente teve bloqueio atmosférico, alta pressão impedindo a formação de nuvens de chuva, basicamente no sudeste e centro-oeste do Brasil. Esse ano não tem previsão de bloqueio, então as frentes frias vão continuar passando, vão conseguir passar, não é a gente não tem uma expectativa de que seja um verão chuvoso, aquela coisa que não abre o sol, não é isso, mas a gente vai ter muito mais chuva do que teve no ano passado, principalmente sudeste e centro-oeste. O sul, no ano passado, teve a retenção das frentes, né? Como o bloqueio estava sobre o sudeste, as frentes paravam sobre o sul do Brasil, eles não conseguiam avançar, então choveu mais no sul. Esse ano a expectativa é de menos chuva no sul. E no Nordeste uma situação bem parecida. A gente está esperando boa chuva no Nordeste, boa chuva porque eu estou falando de sertão, de agreste, então isso é realmente de interior de Nordeste, né? E isso faz uma diferença para o ano inteiro. A gente vai ter uma boa chuva em janeiro e em fevereiro. Em março já vai diminuir bastante. E no norte, pancadas sempre bem frequentes no norte. Então, só para a gente resumir, porque no último podcast que a gente fez, os nossos usuários ficaram um pouquinho chateados, com razão, né? Porque a gente acabou generalizando um pouco, porque a previsão estava muito parecida para o Brasil todo, né? Então, agora vamos ver um pouquinho por região. Então, resumindo o que você falou. Então, no sul do país, que a gente, inclusive, nos últimos meses, teve chuvas mais frequentes do que em outras áreas do país, né? O Rio Grande do Sul, por exemplo, teve chuvas acima da média aí nos últimos meses. Então, mas isso só vai o Rio Grande mudar. do Sul, Mayra, Santa Catarina e Paraná menos. Isso vai mudar. As frentes vão passar com frequência e a chuva vai continuar regular. Tá, então a gente deve ter aí chuva dentro ou um pouquinho abaixo? Bom, dezembro um pouco abaixo, janeiro ainda um pouco abaixo, fevereiro chuva normal e março um pouco acima. Entendi, então vai aumentando. Sul de uma forma geral, Entendi, e calor?
Calor, a gente vai ter menos do que no ano passado, né? Ano passado, Porto Alegre chegava nos 35, 38 graus com muita facilidade durante o verão. Esse ano não. Como a gente tem mais nuvens e como tem as chuvas mais frequentes, né? ou com boa frequência, a gente não tem esses calorões tão intensos. Quando que acontece esse calor? Na entrada das frentes frias, né? É o que a gente chama de pré-frontal, né? A atmosfera, quando você tem a frente fria, ela determina um tipo de circulação de ventos. E o dia que antecede, ou as horas que antecedem a entrada da frente fria, o vento muda de direção exatamente para fazer a convergência, ou por causa da diferença de pressão, enfim, tem uma série de explicações técnicas, não vou entrar nisso. Mas o dia que antecede a entrada das frentes, normalmente são dias muito quentes. Isso vai continuar acontecendo, mas a gente não vai ter uma frequência muito alta de dias absurdamente quentes. Mas vai ser um verão quente para o sul, sem dúvida alguma. E isso vale também para o Sudeste, então? Vale a mesma coisa para o Sudeste. Para o Sudeste, bem diferente do ano passado, porque como não chovia, a chuva, Mayra, ela é um mecanismo da atmosfera para baixar a temperatura, né? Senão subiria indefinidamente, né? E acumulativamente. Quando a gente tem bloqueio, é isso que acontece. A gente tem aquelas madrugadas super quentes, porque não dá tempo de esfriar, não tem a chuva para esfriar a atmosfera. E aí vai acumulando. A madrugada é quente, no dia seguinte já amanhece um pouco mais quente e vai por aí vai. Não vai ser isso que vai acontecer, porque a gente não tem o bloqueio esse ano. Então, as temperaturas, vamos ter dias muito quentes, vai dar praia, tá tudo tranquilo, mas não tão quente quanto no ano passado. Ah, é até bom, né? Calor demais também, às vezes, pois não. é, se a gente pudesse tirar férias na praia o verão inteiro, tá perfeito. Eu só quero calor, só quero bloqueio, eu sonho pelo bloqueio. Mas a gente tem que trabalhar também, né? Não é bem assim. Com certeza. E no ano passado, no verão, a gente até teve eventos de chuva extrema no litoral, né? No litoral de São Paulo e também no Rio. Chegou até a cair barreira no litoral de São Paulo, problemas nas estradas. Esse ano a gente continua, então, com esses problemas? Continua. Não dá para fugir disso, porque a gente está na área tropical e os temporais vão acontecer. Isso é inevitável que os temporais aconteçam. Porque tem calor, tem umidade e nas serras, ali na região... o litoral de São Paulo, o litoral norte de São Paulo e o sul, o litoral e a Costa Verde do Rio de Janeiro, elas têm uma característica, né? Porque a Serra do Mar está muito coladinha no mar, né? No oceano. Então, tem uma questão de circulação, de levantamento ali, que faz com que aquela área seja muito propícia a chuvas extremas. Vão acontecer, não dá para evitar, mas existem vários programas que a Defesa Civil tem, de alertas e tudo mais, de evitar relacionados à Serra do Mar mesmo, programas muito interessantes que fazem com que as pessoas sejam um pouco mais preparadas para isso do que era há 15 anos atrás, por exemplo, quando morria gente por causa disso. Agora, que as estradas vão ser interrompidas, isso não tem dúvida. E ainda tem o fator que você já comentou, que é a questão da água do Oceano Atlântico está um pouquinho mais quente. Exatamente. Favorece mais ainda com a evaporação, facilita mais ainda a formação dessas nuvens carregadas. Então, pelo menos a gente, para BH, para Belo Horizonte, a gente tem uma boa notícia, porque eles estão ali à beira do racionamento, né? Foi uma das capitais que teve menos chuva esse ano. Sim. Então, para eles, pelo menos a notícia é boa. A notícia é boa, vai reverter esse quadro de pouca umidade, de pouca chuva, né, na verdade, ou dos reservatórios mais baixos, mas isso é uma consequência, Mayra, do que a gente vem tendo desde 2014. Né? O primeiro bloqueio grande que a gente teve foi em 2014. E de lá até hoje, a gente não teve chuvas abundantes que pudessem falar assim, tranquilo, agora acabou, daqui para frente a gente vai ter muita água e não vai ter sempre essa sombra do racionamento. Né? O uso de água também tem a sua culpa nisso, né? De como é que se usa a água, o grande uso pelas cidades, né? O grande consumo de água das cidades. Isso é um caso, assim, é outra discussão. Mas a gente vem vindo mesmo de deficiências hídricas desde 2014. Então vai ser um ano muito bom, mas não quer dizer que lá para novembro, outubro de 2020, a gente não esteja falando da mesma coisa, do risco de racionamento e tudo mais. É uma boa chuva, os reservatórios vão encher, mas não é completamente tranquilo. O que eu quero dizer, nunca deixe de poupar água. Não dá para baixar a guarda, nunca. Né?
E para o Centro-Oeste, então, é uma situação bem parecida. Centro-Oeste é uma situação muito parecida com a do Sudeste. A gente vai ter uma formação de zacas lá para o mês de final de janeiro, começo de fevereiro. Pode ter agora na primeira semana de dezembro também. Mas tem boa água para o Centro-Oeste. Centro-Oeste a gente sempre pensa na agricultura, né? Como é que vai ficar e tal. E a expectativa é de um ano tranquilo. Começou meio tropeçando, né? Mas vai regularizar. Demorou um pouquinho para começar o período úmido, Demorou, né? O período úmido teve atraso esse ano, o plantio atrasou um pouquinho, mas agora já está tudo bem. Não está bem para São Paulo e Paraná, mas para o Centro-Oeste está bem. E o Nordeste, pelo que eu dei dando ali uma espiada no mapa de anomalia, tá com chuva acima da média prevista, né? Tá com chuva acima da média. De uma forma geral, o Nordeste, principalmente janeiro e fevereiro, as instabilidades vão ficar concentradas por lá. Quando a gente estiver lá pensando, vou pra praia e tal, né? Não é o meu caso, mas acho que muita gente vai, né? Lembra do pessoal lá do interior que está precisando dessa água e fica tranquilo. Nordeste nunca vai fazer frio, né? Que, na verdade, não é que nunca vai fazer frio. Você está lá no sul da Bahia, tem as áreas mais altas, Vitória da Conquista, por exemplo, faz frio. Mas aí você também não está querendo curtir praia e está tudo certo. Se você estiver na praia do Nordeste, sempre você vai estar com uma temperatura... A variação de temperatura do Nordeste não é muito grande na parte, ou na verdade qualquer litoral, mas na parte litorânea do Nordeste, você tem pouca variação de temperatura. Então, sempre vai estar com uma temperatura agradável, nunca é muito quente, nunca é muito frio. E se chover um pouquinho, espera que logo passe e depois vem o sol. E o sertão? O sertão vai ter água. Finalmente, depois de muitos anos, o sertão vai ter boa água esse ano. Tem várias cidades em situação de emergência, Ceará... Mas é a tal da história. Os açudes, eles estão tão baixos, que tem que chover muito, muito, muito para que volte para uma situação mais confortável. Não é o caso, não tem tanta chuva assim. Mas é um alívio. Definitivamente é um alívio. Com certeza. E no Nordeste a gente ainda agora tem o agravante do óleo lá. Quem for curtir as praias tem que ficar bem de olho aí nesse assunto. Inclusive, logo, logo a gente vai fazer um podcast para falar um pouquinho sobre isso aí também, para o pessoal se preparar. E eu falei sobre os mapas de anomalia, né, que eu dei uma olhada. Gente, eu vou colocar os mapas de anomalia na matéria, que está com o mesmo título do podcast, lá no site da Climatempo, para quem quiser dar uma visualizada. Esses mapas, eles mostram ali pra gente quanto que a chuva deve ficar abaixo ou acima da média no período, e é muito nisso que a gente se baseia aqui para falar, né? Lembrando que tudo que for azul está acima da média, tudo que for laranja está abaixo da média. Isso aí. E só faltou a gente falar do norte, né? Da Amazônia, ali da região norte do país. Pois é, a parte do Acre, de Rondônia, ali, a parte mais a sudoeste da região norte, eles têm um clima um pouco diferente. E esse ano a previsão é de várias pancadas e tudo mais, e uma chuva um pouco acima do normal, Acre e Rondônia. Amazônia, Roraima, lembrando, né, eu adoro falar isso porque às vezes a gente esquece, mas a gente está entrando no verão e Roraima vai entrar no inverno, né? Então, Roraima está no outro hemisfério, isso é bem legal. Mas Amapá, Roraima, a expectativa, Amazonas e Pará, a expectativa é de chuva perto do normal e o Tocantins acima do normal. Muito bem. Então quer dizer que a perspectiva energética ali pro ano que vem é boa. Porque o que eu quero saber mesmo é se minha conta de luz logo vai baixar, porque ela aumentou recentemente, né? É verdade. Tá um pouco desvinculado, Mayra, mas a gente vai realmente ter um bom período úmido, né? E no ano passado, já em maio, a gente já entrou para uma bandeira amarela, que a gente paga mais na conta de luz, e depois a bandeira foi para vermelha. Normalmente no período seco, a bandeira vai para vermelha mesmo. No ano que vem vai demorar mais para entrar na bandeira amarela. Só deve entrar na amarela lá para julho, agosto, se entrar. Então, é uma boa notícia. Com relação a isso, é uma boa notícia. E o pessoal de comercialização de energia, aí esse povo vai ter muita oscilação, né? Mas uma boa parte do ano com preços mais baixos. E da nossa energia eólica, também uma perspectiva boa? Para a energia eólica, como a gente vai ter um janeiro e um fevereiro de bastante água no Nordeste, pensando basicamente no Nordeste, tem energia eólica bastante no Sul, não se compara ainda quer dizer, não se compara não, começou no Sul, mas o Nordeste ele cresceu muito em energia eólica, e é um trabalho super legal que é feito de instalação dos parques e tudo, é bem interessante, porque o Nordeste não pode contar com a água. Definitivamente, ele realmente
realmente precisa da energia eólica para se sustentar, enfim. E em alguns momentos ele até exporta energia, ele manda energia para o sudeste do Brasil. Eu acho isso muito legal. Mas como a gente vai ter essa chuva em janeiro, em fevereiro, a produção eólica vai ficar mais prejudicada. Mas aí a partir de março tudo se resolve e volta a gerar bastante. Muito bem. E assim, a gente falando de forma geral, então tem bastante chuva aí para o país, então isso quer dizer que os nossos centros urbanos vão ali ter aqueles alagamentos recorrentes, aqueles transtornos dos temporais, né? Vão, Mayra, não dá para evitar isso. Tem algumas, principalmente os grandes centros, tem alguns fatores que levam a isso. A gente fala em mudanças climáticas e algumas coisas relacionadas a isso, e eu sempre falo, olha, aquecimento global é inegável, porque existe medição de temperatura e a Terra está esquentando, então os dados dizem que está esquentando. Quem é o culpado, aí é outra história que a gente não vai entrar aqui. Mas com relação aos grandes centros, não dá para negar que você mudou o ambiente, né? Imagina São Paulo há 30 anos atrás e São Paulo agora, é completamente diferente, com a urbanização e tudo mais. E o que isso faz? Isso cria as ilhas de calor. E dentro das ilhas de calor, a gente tem os fenômenos meteorológicos acontecendo com maior intensidade. Então, quando tem um temporal em São Paulo, ele é mais intenso, né? Ou você tem uma seca, vê no inverno, a gente tem aquelas condições de poluição e tudo mais, aquele ar super seco, isso tudo está relacionado e os temporais eles acontecem. Isso vale para BH, vale para Curitiba, vale para todos os grandes centros. Os temporais vão acontecer e os alagamentos vão acontecer, inevitável. A gente não pode impedir essa chuva, esses temporais de cair, mas pelo menos a gente consegue ajudar um pouco ali na mobilidade urbana e evitar prejuízos através da informação, né? Não tenha dúvida disso, isso é super importante. A Climatempo, o maior objetivo da Climatempo é manter as pessoas informadas. Por que a gente faz previsão do tempo? Por que a gente está aqui falando de verão? Porque as pessoas precisam se preparar, não só para férias, elas precisam se preparar para tudo, né? E eu acho que a grande missão do meteorologista é isso, é informar e evitar riscos, né? E cidade grande tem risco. Tem risco de alagamento, quando a gente está falando de litoral, tem risco de deslizamentos, as pessoas precisam realmente se manter informadas. Posso falar do pé d'água? Pode. Eu tenho que falar do pé d'água. O pé d'água, ele foi um projeto que a gente fez junto com a FAPESP. A Climatempo tem uma área de projetos e os nossos pesquisadores fizeram um trabalho muito legal. O nome pé d'água, depois eu vou explicar o que é, mas você lembra, Mayra, quando a gente estava tentando chegar, qual é o nome desse aplicativo ou dessa... Enfim, ele começou com um aplicativo e depois teve uma mudança de rumo, enfim, mas qual é o nome dessa informação que a gente vai passar? Eu até mandei minha sugestão. Pode falar. Gente, a minha sugestão era meio ruim. Era Vaze, baseado ali no Waze, meio que vaze da chuva, vazamento. Vazamento de água. Depois de uma votação nas redes sociais, a gente chegou no nome pé d'água. Teve trovão, teve muita ideia. Mas é muito legal isso. E o que é o pé d'água? O pé d'água, ele é um sistema que te alerta se a área que você vai ter alagamento ou não vai ter. E o que a gente usa para fazer isso? Olha, é muito legal, informações de redes sociais. Então, quando você tuita lá que, nossa, eu estou num alagamento nesse ponto, a gente tem como saber que está tendo um alagamento naquele ponto. Ou então por Facebook, ou seja lá o que for, a gente consegue essas informações. E por outro lado, a gente tem... ele está em São Paulo, por enquanto, ainda. É importante a gente falar, por enquanto, mas só em São Paulo, gente. Calma, que ele vai espalhar para o Brasil e para o mundo, mas por enquanto ele está só em São Paulo, porque é o primeiro verão que a gente vai trabalhar com ele. Mas a gente tem as áreas vulneráveis, a gente sabe quais são as áreas que normalmente alagam. Então eu tenho, é óbvio, não são só os dados de redes sociais, mas os dados meteorológicos. A gente tem radar meteorológico aqui em São Paulo, a Climatempo, tem um radar que cobre a cidade de São Paulo, na verdade Grande São Paulo, e o pé d'água funciona na Grande São Paulo. Então, radar meteorológico, estações meteorológicas, CGE tem um monte de estações, a gente recebe esses dados e tudo, processa isso e fala, olha, você está numa área de risco, sai daí.
né? Não é bom você ficar por aí, porque vai alagar. Ou o risco de alagamento é muito alto. Isso em tempo real. Isso é muito, muito útil, né? Às vezes a gente não sabe. Uma vez, eu estava na Marginal, cheguei de noite num dia de alagamento, e eu, como meteorologista, eu me vi numa situação em que fechou uma parte da Marginal para trás e para frente, e eu fiquei no meio. Nossa. E assim, pensando, o que eu vou fazer? Eu vou pegar minha filha e subir numa árvore, vou para onde? Porque tinha um guarda-reio e não dava para passar. Sabe? Uma situação... Eu, meteorologista, olho dados, estudo isso e estava numa situação dessas. E aí eu comecei a pensar, puxa, não sou só eu. Às vezes você é pego numa situação que você não fica sem saída. O trânsito para, começa a subir, você faz o quê? Então, é para isso. Você vai saber que, olha, essa é uma área de potencial alagamento na próxima meia hora e tal. Não fique aqui. Isso é bem legal. Então, a gente tem uma plataforma onde a gente consegue ver em tempo real as áreas que estão alagadas e as áreas que têm risco de alagamento na próxima hora. Exatamente. Né? Principalmente o risco. A gente consegue ver as áreas que estão alagadas, mas a maior utilidade, na minha opinião, é o risco. Não fique. Pode não alagar? Pode não alagar. Pode ser que a instabilidade se movimente para outros lugares, mas você saber que aquela ali é uma área de risco é super importante. A decisão é sua se ficou ou não. É muito importante, a gente vai usar muito, inclusive para falar nas rádios aí as informações vão ser super úteis para o pessoal. Com certeza, a gente precisa espalhar isso, de fato. Mas quando eu falo é porque pode não alagar, porque a gente sempre tem que lembrar que não existe meteorologia 100%. Né? Às vezes a instabilidade está indo numa direção, ou ela perde força ou ela muda de direção e você tem que rapidamente acertar o curso. Mas só pelo risco já vale você desviar lá do lugar, pegar outro caminho. No mundo inteiro as pessoas são acostumadas a olhar para esse tipo de informação. A gente precisa ter instrumentos também e começar a olhar para isso. E olha só, já está no site da Climatempo, a gente já dá para ver em tempo real, ainda vai ser aprimorado para a gente conseguir ver aí essa previsão aí nos próximos meses, mas por enquanto já dá para dar uma olhada lá para testar para o pessoal de São Paulo, né, como a gente falou por enquanto. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham entendido tudo, já estejam aí preparadíssimos para o verão. Paty, muito obrigada aí pela entrevista. Eu que agradeço, uma delícia, adorei. Muito bem, gente. É o seguinte, para mandar recado pra gente, sugestões de tema, podcast@climatempo.com.br. Eu vou adorar ler as mensagens de vocês lá. E sigam a gente no Instagram, @climatempo. Até o próximo podcast. Beijo! Beijo!